O avião saiu de Cascavel, Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo, mas no meio do caminho ele teve uma intercorrência, ele ficou sem sustentação no ar e acabou caindo. Bom, hoje eu vou fazer a análise astrológica desse acidente, desse desastre, essa tragédia que aconteceu na última sexta-feira, no dia 9 de agosto. Logo após a gente ter passado pelo portal do dia 8, que fala de materialização, que fala de coisas sendo colocadas em movimento, né? Bom, hoje eu vou focar na análise da astrologia. Eu peguei aqui para fazer o mapa, né, do horário em que esse avião ele saiu, né, de Cascavel, né, no Paraná. Então ele saiu no dia 9 de agosto de 2024, às 11h46 da manhã, local Cascavel, Paraná. E aqui a gente vê o início desse movimento, né, para que a gente possa analisar de forma astrológica sobre esse acidente. E, bom, aqui quando a gente começa a ver a análise, a gente já vê logo que nesse momento exato a gente tinha um ascendente em Escorpião. O ascendente em Escorpião, ele desse local e desse horário de, é, de subida, né, dessa aeronave, está falando aqui de uma regência que envolve Plutão, né, e envolve também Marte. Bom, Plutão a 0 graus de Aquário e Marte fazendo uma conjunção com Júpiter em Gêmeos, tá? A Lua está na casa 12, né, estava na casa 12 nesse momento, no mapa. Então, o avião decolando, né, com ascendência em Escorpião, já é um ponto bem desafiador. Por quê? O Escorpião está falando do fim e do começo, do renascimento, né, daquilo que é transformado, daquilo que é burilado para que se tenha uma novidade, para que se tenha algo novo surgindo. Né? Quando a gente fala aqui, então, dessa ascendência, né, sobre esse avião, a gente está falando de um movimento de fim e de começo. Né? A Lua na casa 12, ela está falando de espiritualidade, ela está falando do espírito. Né? A casa 12, ela rege a conjunção espiritual, ela rege todo o poder da espiritualidade. Né? Então aqui também a gente tinha Marte com Júpiter, nesse momento exato, fazendo um trígono com Saturno. Bom, aqui Marte fala de movimento, fala daquilo que a gente coloca para agir. Júpiter aumenta tudo, então ele aumenta esse movimento, né? Só que aqui, quando a gente fala da quadratura, a gente está falando de um aspecto desafiador, a gente está falando de um aspecto tenso. E Saturno está falando do tempo, está falando da maturidade, da evolução das coisas. Então, como a gente tem Marte fazendo uma grande força de movimento e Júpiter tornando esse movimento muito forte, muito intenso, muito aéreo, né? Muito ganhando uma projeção muito grande, mas no momento que faz uma quadratura, tá, com Saturno, é como se Saturno trouxesse o Deus, fala do Deus do tempo. Então, é como se ele trouxesse um freio para essa força que está ali muito ampliada. Então, a força de sustentação, ela fica comprometida aqui. Né? É como se você tivesse um fio desencapado e, de repente, você freasse. Tá? Como tem a Lua aqui também na casa 12, e a Lua está falando muito do movimento das águas, a gente pode ter tido um congelamento nas águas ali desse avião. Tá? Alguma coisa ali que afetou a turbina, alguma coisa que afetou ali essa movimentação das águas, né? E a gente sabe que isso pode ser um dos motivos dessa queda, né? Se a gente não tivesse essa quadratura com Saturno, poderia ter até mesmo alguma explosão,
algum fio desencapado, algo que deixasse de funcionar no sentido do explosivo, porque o Marte, ele estava ali sendo muito ampliado pelo poder de Júpiter, né, que traz a expansão. Mas como aqui tem essa quadratura com Saturno, é como se fosse um freio muito forte através da água, porque a gente tem ali a Lua, né, trazendo esse freio para esse movimento. E isso pode ter gerado a perda da sustentabilidade, tá? No ar dessa aeronave, tá? Sexta também é dia de Vênus, né? E na hora do avião decolar, ele estava na hora de Marte, né? São aspectos que eles ficam brigando entre si, né? A gente vê Marte muito no movimento muito de intensidade, de ação, de força de ação. Vênus aqui então está falando de um movimento que gera uma comoção, que gera é como se fosse um sentimento vindo através da ação, né? Vênus fala do sentimento, do amor, da coletividade, e Marte fala da força, né? Então é a força através dessa tragédia gerando um grande sentimento de comoção, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso ao final do vídeo, porque a gente tem aqui pontos muito importantes. A gente tem o dedo de Deus e a gente tem também um ponto árabe que fala de morte aqui nesse momento, né? Então o ascendente, na hora do avião subir aos céus, ele estava fazendo, na hora exata, ele estava fazendo uma quadratura com o Sol, tá? Escorpião, então falando de vida e de morte, fazendo um aspecto tenso, né? Com o Sol, que está falando da vida, né? O Sol, ele é o criador de tudo que existe no nosso planeta, né? Ele é a força criadora. Tudo precisa do Sol, dessa energia solar, para que seja ampliado, para que possa existir, né? Então Plutão ali, representado na ascendência de Escorpião, falando da morte, criando um obstáculo com a vida, tá? É como se a morte tivesse ali pré-programada, né? Digamos assim, tá? Saturno também e o ascendente, ele também fazia um trígono com Saturno. E o Saturno, esse trígono, tá? De Saturno, ele estava tocando um ponto árabe, que é um ponto da morte. A gente tem no nosso mapa um ponto da morte, mas eu não quero que você fique buscando, fique fazendo conjecturas sobre o seu ponto da morte, né? Vamos deixar isso a cargo de Deus, tá? Mas esse ponto, ele estava aberto, tá? Vindo para o ascendente em Escorpião, que fala da morte, que fala do recomeço. E o ponto da morte, ele estava exatamente na casa 9. Casa 9 está falando de Sagitário, está falando de viagens. Então, a morte ali sendo trazida, né, digamos, acontecendo em viagens, acontecendo no ar, acontecendo num movimento, né, ali que traz a viagem como foco, né, o avião como foco, tá? A gente também tem Lilith, nesse momento, na casa 12, ali, tá? Fazendo bem pertinho, no grau exato do nó do sul, que tá falando aqui de um desencarne, tá? Então, é aqui digamos assim, uma configuração astrológica de morte. Na hora do acidente, tá? A gente tem outro mapa. E esse outro mapa, a gente tem já o ascendente em Sagitário, tá? Falando de viagens, e fazendo uma quadratura com Saturno, tá? Essa quadratura com Saturno, tá? Tem também o ponto da morte aqui. Ele foi para casa 8, o 8º grau aqui. Ele foi para casa 8, que é regido por Escorpião, tá? Então fala do fim, fala do começo, através de um acidente coletivo, tá? Em viagens. Então, é uma configuração bem negativa, tá? Para viagens, né? Aqui, então, esse ascendente em Sagitário, falando de viagens, também criando uma oposição com Júpiter e Marte, né? Que fala de movimentos em viagens.
Então, conflitos em movimentos em viagens, né? Tendo a questão do tempo como um fator prejudicial, tá? Agora, Saturno ele também fala sobre, assim como Lilith, né? Saturno também, assim como o nódo lunar, perdão, também fala de questões kármicas, tá? Então, é um acidente que teve uma necessidade de ocorrer por uma questão kármica, tá? Um desencarne coletivo aqui. Porém, a gente tem uma cruz, tá? Que toca em Júpiter e Marte, tá? Aqui a gente tem trazido também por Saturno um dedo de Deus, tá? E o que esse dedo de Deus ele fala, né? Ele fala do deslocamento dessa aeronave, tá? Para que ela não caísse num solo repleto de pessoas e que tivesse mortes além das mortes que já estavam programadas para isso acontecer, tá? Então, o dedo de Deus aqui, tocando Saturno, ele traz essa morte para não traz essa morte para as pessoas que estão fora da aeronave, né? Então ainda está em peixes, e peixes fala de um milagre. Então aqui a gente teve um milagre também, né? Pode ser o piloto que deslocou aquela aeronave para que ela não colidisse, né, num ambiente ali com muitas pessoas, mas aqui a gente tem um dedo de Deus sim, tá? Independente se foi o piloto ou se foi a força somente da natureza, a gente sabe que a força da natureza é Deus, né? Independente da ação humana ou não, tá? Então, aqui a gente vê Deus cuidando, tá? Então, deixa o mantra e a tua oração aqui nos comentários, Deus cuide dessas almas, pra gente entrar nessa frequência de cuidado e de amor por essas famílias que perderam tantas vidas aqui, né? Então, o desencarne dessas 61 pessoas que morreram nessa tragédia, né? Essas pessoas, elas estão sendo amparadas, com certeza, tá? Porque o dedo de Deus aqui trazendo esse milagre, ele tá falando também do amparo das almas que desencarnaram. Então, a Lua, ela tá trazendo força espiritual aqui nesse momento, tá? Saturno também rege um processo de amadurecimento, tá? Além das leis, além da... é o senhor do karma, né? O Saturno, eu sempre chamo ele de Chaturno, mas Saturno, ele é o senhor do karma. E aqui, então, a gente vê uma questão kármica, mas com todo o amparo divino, né? Apesar da tristeza, mas aqui a gente vê também o milagre de não termos tido mortes fora do avião, né, no momento da queda, tá? E Saturno, ele rege isso que eu queria falar, o Saturno ele rege o amadurecimento. Então, a partir desse acidente, a gente vai ser forçado pela lei, pelas questões regulatórias, a ter uma fiscalização maior nesse tipo de aeronave, tá? Nesse tipo de deslocamento, nesse tipo de processo, tá? Então, os trabalhadores, porque Saturno ele rege Capricórnio, que está falando do trabalho, então são os trabalhadores também aprimorando, tá? E cuidando dessa questão na justiça, tá? Porque a gente vai ter muita necessidade de melhorar aquilo que está sendo feito, porque é um absurdo termos uma aeronave nesse nível sucateada, colocando em risco tantas pessoas. Então isso vai ter que ser vigiado, isso vai ter que ser punido aqui, tá? Então, a gente vai ter esse maior controle a partir de agora, tá? O que já era para ter sido visto antes, né? Mas a gente está aqui com Mercúrio também retrógrado, trazendo essa movimentação, né? Mercúrio retrógrado também fala de alguns defeitos que podem surgir, né? De algumas coisas que podem dar errado no sistema de comunicação, no sistema de pouso e decolagens, né? De viagens. E aqui, infelizmente, a gente teve essa tragédia e eu peço a Deus que ampare todas as famílias, que tragam a justiça também à tona nesse momento,
para que a justiça seja feita, né? E que Deus ampare, que a gente tenha cada vez mais solidariedade entre nós e possamos nos ajudar. Vamos juntos.